Por que a imensa maioria dos alunos que estão estudando inglês nesse momento não alcançam a fluência? É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês aqui o motivo. Provavelmente você é um desses alunos que tem passado anos e anos tentando aprender inglês, mas nunca conseguiu, ou até mesmo se você tem interesse em iniciar, é bom que você saiba esses motivos para que você não caia em um deles e não alcance a fluência. Eu sou o professor Wesley e eu tenho um curso onde nós resolvemos todos esses pontos que eu vou te apresentar agora. Os nossos alunos chegam à fluência. E se você quiser conhecer um pouco mais, eu vou deixar o link aqui do nosso WhatsApp para você ter mais informações. Mas sem demoras, vamos falar sobre isso agora. Bom, o primeiro e principal ponto do porquê os alunos não chegam à fluência são as horas de exposição diária. Infelizmente, a estrutura brasileira de cursos de inglês, principalmente cursos tradicionais e até mesmo professores particulares, te vendem a ideia de que você vai conseguir alcançar a fluência estudando 2 vezes na semana, talvez até uma. E, infelizmente, são raras as exceções de quem conseguiu essa façanha, tá bom? O aprendizado de uma língua é algo extremamente mais complexo, onde 2 vezes na semana geralmente não é suficiente, e eu vou te mostrar isso em detalhes com pesquisas. Bom, dá uma olhadinha nessas duas imagens que eu vou colocar aqui para você. Eu vou ampliar. A primeira delas, essas imagens você pode fazer sua própria pesquisa e você vai encontrar, por exemplo, no Google, essas informações, mas você vai encontrar outras até mesmo falando que demora mais tempo ainda. Mas vamos lá. Uma delas, por exemplo, diz o seguinte: quanto tempo de estudo é necessário para ficar fluente em inglês? Bom, se você olhar aqui com atenção, o nível B2 é o que a gente já considera bem próximo à fluência. Já é um nível já muito bom, onde você já consegue se comunicar de forma fluida, sem muita dificuldade. Você consegue ser independente na língua. Aqui nessas pesquisas que eu vou te mostrar, elas dizem algo extremamente parecido. E eu vou colocar aqui na descrição um poliglota muito reconhecido, fala, se não me engano, mais de 20 línguas, onde ele mostra no vídeo dele, você tem que colocar a legenda em português, onde ele fala valores bem próximos a isso. Eles já passaram mais de centenas de milhares de alunos nas mãos dele, e ele tem propriedade também para falar e confirmar esses números. Então, veja aqui, para você alcançar o B2, que seria o nosso objetivo inicial, um certo tipo de fluência, você precisa por volta de 600 horas de estudo, imersão, listening, speaking, conversação, leitura, escrita, tudo isso num pacote de 600 horas. Aí que entra o problema da maior parte dos cursos de inglês. Bom, vamos calcular que eu também sou professor de matemática. 2 horas por semana, o que te vendem, né? 2 horas por semana, vezes 4, que geralmente dá um mês, 8 horas por mês. Em um ano, vai dar aproximadamente 96 horas ou 100 horas aproximadamente. Quando é que você vai alcançar 600 horas? Em 6 anos. Mas tem um agravante ainda. Eu acho que 6 anos não será suficiente. Porque 2 vezes na semana é uma frequência tão baixa que tem a curva de esquecimento, onde você vai fazer uma aula na segunda, outra na quinta. Esse intervalo sem contato com a língua, você vai ter esquecido cerca de 40% daquilo que você viu na primeira aula, porque não houve revisão. Então, 2 vezes por semana, nessa frequência, mesmo que se for com um professor particular, provavelmente você vai demorar por volta de 10 anos para você alcançar o nível B2, fluência. Vou te mostrar mais uma imagem. Essa imagem também. Deixa eu ampliar. Bom, olha só essa imagem. Pesquisada no Google também. Você pode pesquisar, fazer suas próprias pesquisas. Você vai ver números muito parecidos. 100 meses é mais ou menos o que leva uma pessoa que estuda 2 horas por semana para aprender essa língua.
Então, ó, pensando nisso, parte menos do básico, só para deixar mais claro quanto tempo significa todas essas horas, levando em consideração uma pessoa que tem 2 horas de estudo por semana, aproximadamente uma de aula e uma de lição de casa, ela levaria aproximadamente 100 meses. Bom, 100 meses, 8 anos em média. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Ah, professor particular ou escolas tradicionais não funcionam? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a frequência que talvez você venha estudando há muito tempo, 2 vezes por semana, não é suficiente para você chegar ao nível avançado, a menos que você tenha aí 10 anos de contato com o idioma. Como corrigir? Ou você encontra uma metodologia muito bem estruturada para você estudar todos os dias, que é o ideal, ou você complementa as horas do professor particular ou as horas dessa escola tradicional, preenchendo os outros dias com atividades em inglês, com o estudo de pelo menos 1 hora por dia. Então, você tenta encontrar uma metodologia para estudar nos dias que não tem aulas e nos dias de ter aulas você tem esse complemento. Mas tem que colocar o inglês na sua rotina diária. Pensando então nessas horas que eu falei, vamos colocar aqui de novo. Ah, aqui você entende uma coisa muito interessante. É possível chegar à fluência em inglês em 1 ano? Sim, absolutamente. Tudo depende de horas, não depende de dias, não depende de anos, depende de horas. Vamos supor que você está estudando todos os dias, 2 horas por dia, em uma boa metodologia. Quantas horas você vai acumular no ano? Mais de 700, ou seja, já passou do B2. 1 ano, 2 horas por dia. Entendeu? Então é possível sim, porque é tudo relacionado a horas acumuladas e não a dias, meses e anos. Mas claro, tem que ser horas acumuladas numa boa metodologia. Se eu quero sair de Belo Horizonte e chegar em Goiás, não adianta somente eu ter velocidade e acelerar mais. Se eu estiver dirigindo em uma posição errada, vai demorar muito mais tempo para chegar lá, porque também eu dirigi de uma forma errada, me levando para o lugar errado. Então não é só intensidade, mas intensidade é muito importante, tá bom? Então, se você é um desses que estudou a vida inteira 2 vezes na semana, se você é um desses que acredita que eu vou aprender inglês com o meu professor particular ou com a minha escola tradicional 2 vezes na semana e eu vou deixar por conta deles me ensinar o inglês, infelizmente vai ser muito difícil você chegar à fluência. A não ser que você complemente com o estudo diário com uma outra metodologia, porque eu acho que talvez eles não vão te atender fora dos horários de estudo. A nossa metodologia do nosso curso, por exemplo, é algo diário. Vai estudar todos os dias da semana e com práticas diárias também. Se você quiser conhecer, está aqui o link. Você pode conhecer um pouco mais. Mas vamos para um outro ponto do porquê você não chega à fluência. Então grava isso. Você precisa de 600 horas para chegar a um excelente nível de inglês. Faça as contas. Quantas horas você vem estudando por semana e quando é que você vai alcançar esse tempo? Bom, vamos para um segundo motivo que você não chega à fluência. Práticas de conversação frequente. Quantas vezes você pratica conversação na semana? A prática de conversação, a conversação trabalha os músculos da boca, trabalha também o seu cérebro, porque ele tem que pensar em inglês para falar. Então é um músculo. Todas as habilidades do inglês são músculos. Assim como você vai na academia para trabalhar todos os músculos do corpo, se você for na academia e trabalhar só os músculos superiores, vai ficar desproporcional o seu corpo. Não vai ficar bonito. Assim acontece no inglês. Tem muita gente que trabalha a leitura bastante, tem uma excelente leitura. Trabalha o listening, ouve todo tipo de conteúdo em inglês e se diverte muitas vezes. Tem muita gente que escreve muito bem, mas não consegue falar. Por quê? Porque não trabalhou esse músculo da fala. Infelizmente, a maioria dos cursos de inglês, eles não oferecem isso, não oferecem práticas de conversação constante. Eles oferecem aulas ao vivo, em sua grande maioria, mas é muito diferente uma aula ao vivo do que uma prática de conversação ao vivo. Numa aula ao vivo, o professor passa a grande maior parte do tempo falando, ele mesmo falando, te explicando, e você praticamente interage um pouquinho com o professor
tira suas dúvidas, mas o praticar inglês real, falar inglês, não tem. Felizmente, na grande maioria dos professores particulares, eles não te oferecem um tempo de qualidade, de muita prática, dinâmicas, totalmente em inglês. Então, você não pratica. Cursos tradicionais também não conseguem dar esse suporte para os alunos, reuniões de prática de conversação constante. Então, esse é um segundo motivo de que muitas pessoas não conseguem chegar à fluência, porque a fluência passa pelo falar, e esse falar tem que ser trabalhado. Então, o ideal é você ter uma rotina de prática de conversação semanal, uma vez na semana, duas vezes na semana. E quando eu falo prática de conversação, eu não estou falando do estudo do inglês, eu estou falando de praticar o inglês real com outras pessoas, pessoas do exterior, pode ser até mesmo nativos, mas assim, reuniões 100% em inglês. Então, se pergunte, a quantidade de horas que você vem praticando conversação, ela está sendo suficiente? Está sendo no mínimo 50 minutos por semana? Se não for, você não vai conseguir construir sua fluência, porque a fluência passa pela fala. Se você não tem práticas de qualidade, não vai. O nosso curso, por exemplo, oferece práticas de conversação todos os dias aos nossos alunos. Não somente o estudo, mas a prática separada, estudo e prática. Os alunos vão para as práticas para falar inglês o máximo possível. É muito importante e é por isso que os nossos alunos desenvolvem muito bem a fluência, porque passa pela fala. Um outro ponto, então, que é muito importante destacar, do porquê as pessoas não ficam fluentes, é o ganho de vocabulário. Infelizmente, a maioria. Tem dois pontos aqui interessantes. Não somente o ganho de vocabulário, muitos cursos não te oferecem uma forma de ganhar vocabulário efetiva. Te deixam para que você faça essa parte. É você quem tem que estudar e ganhar vocabulário, não te oferecem. Por exemplo, professores particulares, a maioria dos professores particulares só te dá aula naquele momento e pronto. Fora disso, é você que tem que procurar se virar. Mas tem aqueles cursos também que oferecem ganho de vocabulário, uma apostila talvez, porém te oferecem muitos vocabulários de baixa frequência, o que não ajuda também. Então não é simplesmente ganho de vocabulário, mas é ganho de vocabulário de alta frequência. O que que isso significa? Bom, vamos pensar, por exemplo, que você abre uma página do livro sobre jardinagem. Aí tem lá o nome dos utensílios da jardinagem. E você tem que, teoricamente, memorizar. E você ainda é nível iniciante. Bom, o que está acontecendo aqui? Pensa em português. Quantas vezes no seu dia a dia você fala sobre assuntos de jardinagem? Quase nunca, se não for o seu ambiente de trabalho. Por que que você tem que aprender sobre vocabulário de jardinagem, ainda iniciante, sendo que você não vai usar, não vai te ajudar a construir sua fluência? Você não vai ver nos livros, em quase lugar nenhum? Esse é um erro tremendo de muitos cursos de inglês. Eles te oferecem uma gama de vocabulário no qual você desperdiça tempo e esforço aprendendo coisa que não vai ser útil. Enquanto existem ali cerca de 3.000, 4.000 vocabulários de alta frequência, que são os primeiros que você tem que se dedicar para aprender. Por quê? Porque eles aparecem em 50% dos textos, em 50% das suas frases, em 50% de tudo o que você vai consumir em inglês, existem cerca de 3.000 a 4.000 vocabulários que estarão sempre presentes. Alguns dizem que até 80% de todas as frases consistem nesses 3.000, 4.000 vocabulários. São esses, né, que você tem que se dedicar para aprender. Mas, infelizmente, muitos cursos, eles te colocam para aprender todo tipo de vocabulário e os mais importantes da língua você não aprende e acaba ficando totalmente travado e perdido. Então, não é simplesmente ganho de vocabulário, mas vocabulário de qualidade. Na parte do ganho de vocabulário, você precisa de um método de repetição espaçada, no qual, quando você começa a esquecer aquela palavra, esse aplicativo ou esse método te força a lembrar ela novamente. Então, ganho de vocabulário não é simplesmente eu abro um livro
observe os vocabulários, risco, abro outro livro, novos vocabulários, novos vocabulários. Não, não funciona assim. Porque se você estiver concentrando somente em aprender novos vocabulários, aqueles primeiros que você viu vão ser esquecidos. Pesquisas mostram que para você memorizar um vocabulário novo, ele tem que aparecer em diferentes contextos, muitas vezes, ou até mesmo no mesmo contexto, só que de forma bem repetitiva, em média 7 a 10 vezes para você. Então você precisa de um método de pelo menos 7 dias, onde você revise esse vocabulário todos os dias para você memorizar ele. Se você vê ele uma única vez e já parte para um novo, há um risco tremendo de esquecimento. Então, você precisa de uma metodologia de ganho de vocabulário rápida com memorização. E você pode fazer suas pesquisas de como conseguir. Nós temos no nosso curso também, nós utilizamos o Enki com os nossos baralhos. Algumas outras metodologias utilizam o Enki, mas te deixa por conta própria para construir os baralhos, o que é extremamente cansativo. Nós te damos tudo pronto, você só precisa fazer as suas revisões diárias e acumular muito vocabulário mais rápido. Mas tenha isso em mente, ganho de vocabulário é extremamente importante, porque como é que você vai assistir um podcast? Como é que você vai assistir um filme? Como é que você vai assistir alguma coisa, sendo que em uma frase tem 5 palavras que você não conhece, você não aprendeu ainda? Você vai ficar perdido. Se toda frase que você ouve, que você lê, aparece vocabulário que você não conhece, você não vai entender. Então, ganho de vocabulário e memorização dos vocabulários é muito importante. Vamos para o próximo ponto. Metodologias aleatórias. Tem gente que vai para o YouTube, vai para aquele método aqui, vai para aquele outro ali, não sabe o que fazer, vai para o Duolingo, nunca segue nada, é extremamente aleatório. Não dá para você mensurar se você está de fato aprendendo. Você não segue uma linha de raciocínio. Às vezes você se depara com o mesmo tema várias vezes, te explicando de formas extremamente diferentes. Você nunca se sente que está tendo um aprendizado efetivo e organizado, porque você não tem um passo a passo a seguir, não sabe o que fazer, para onde vai, perde muito e muito tempo. Tem muita gente que acredita que eu vou aprender inglês sozinho, sem pagar curso algum, sem seguir metodologia nenhuma. Aí fica desse jeito que eu estou te falando. Mas será que isso é uma economia eficiente? Eu acredito que tempo também é dinheiro, não é? Tempo é muito valioso. Tem gente que fala que tempo vale mais que dinheiro. Por que não, talvez, fazer um curso muito bem estruturado, onde você vai focar somente no que o curso diz, um curso validado, um curso que tem muitas pessoas comentando bem. Você vai investir um pouco de dinheiro e economizar talvez 8 anos da sua vida. Já pensou sobre isso? Existe a economia burra, né? Muita gente fala. Eu vou economizar um pouco aqui, mas talvez eu vou gastar 10 anos aqui e talvez eu nem tenha resultado. Tem que pensar nisso também. Então, uma boa metodologia, onde tem uma linha, onde você segue aquela linha e chega à fluência, às vezes é algo a se considerar. Tá bom? Então, cuidado com esse negócio de pegar aquele monte de metodologia, tentar fazer aquele monte de material ao mesmo tempo, porque é difícil de você saber se realmente está tendo evolução. É difícil de você comparar você de hoje com você de antes, porque muitas vezes você nem sabe o que você já viu, o que você não viu, é totalmente aleatório. Isso aí é um perigo muito grande, geralmente não funciona. Vamos a um próximo ponto, penúltimo. Constância. Não desista cedo demais. O que eu quero dizer com isso? Saiba, como eu te mostrei lá no início, você vai precisar por volta de 600 horas para aprender inglês, para falar inglês de forma mais natural. Talvez você está no nível iniciante, seja na metodologia que você está, há um mês e já quer estar falando fluente. Aí você pensa, em um mês, quantas horas que eu estudei nesse mês? Talvez 8? Talvez 20? Olha o quão longe ainda está das 600 horas que você precisa para ficar fluente. Então, seja realista. Saiba disso, que o processo é longo. É um processo aí de caminhada de talvez um ano ou mais. Depende da sua disponibilidade, depende do seu ritmo. Depende da metodologia que você está usando, mas é um processo longo. Não queira resultados extraordinários a princípio, nos primeiros meses. O resultado tem que vir pouco a pouco, mas não tem uma expectativa de que você vai em 4 meses já falar inglês.
porque não é uma expectativa realista. A não ser que nesses 4 meses você consiga com acesso a 600 horas, ou seja, estudando, quem sabe aí 5 horas por dia, 6 horas por dia, tem que fazer as contas, aí é possível. Mas são poucos que têm essa disponibilidade. Então saiba disso. Constância é importante. Diário, por um longo período de tempo, até atingir as 600 horas. Então vamos para o último ponto: materiais adequados ao seu nível atual. Um erro muito grande é aquelas pessoas que ainda estão no nível iniciante e querem assistir filmes em inglês, por exemplo. Filmes em inglês ou consumir qualquer tipo de música em inglês. Ou rádio, já quer ir direto para uma rádio, você vai se frustrar, isso é natural. Você vai se frustrar e acreditar que você não está aprendendo nada e vai querer desistir. Não funciona dessa forma. Você tem que consumir materiais de acordo com seu nível atual. Você é iniciante? Livros infantis, talvez. Textos pequenos, com vocabulário mais facilitado. É, vídeos do YouTube. Tem muitos vídeos no YouTube onde as próprias pessoas colocam um vocabulário mais básico e adequado para que atinja o máximo de pessoas possível, de todas as regiões. Não parta para o grau mais difícil. Eu recomendo seriados quando você estiver no nível intermediário. Aí é bom seriado. Mas filme mesmo, só para o nível avançado. Filme, a maior parte das músicas também recomendo deixar para o nível avançado. Tome as músicas como algo tranquilizante, se for o seu caso, para você se divertir, mas para o aprendizado de inglês, não acredito que música é muito eficiente. E estudo de filmes também não, porque aí cai lá na questão que eu falei do vocabulário. Filme explora todo tipo de vocabulário, desde os mais avançados, phrasal verbs, um monte de phrasal verbs, slangs, um monte de gírias, que vai te forçar a aprender coisa muito avançada quando você ainda precisa do básico. Então, assim, não queira ir direto para materiais muito avançados, porque isso vai te frustrar e vai te fazer desistir. Cada coisa tem o seu tempo, seu nível. Se você está no nível básico, evita filmes, evita estudo com música, a não ser aquelas músicas realmente que são mais simples, entendeu? Bom, basicamente são esses os pontos que eu gostaria de explorar. Se você gostou, é, deixa aqui um comentário. Há quanto tempo você vem estudando inglês? Como tem sido sua jornada? Se você quiser conhecer o nosso curso, está aqui o link aqui abaixo na descrição, o link direto para o nosso WhatsApp. Será muito bem atendido. Eu vou te mostrar em detalhes como a gente funciona. E acredito que muitos de vocês se identificaram e caíram em algum desses 6 pontos. Mas saiba que se você conseguir resolver esses 6 pontos e dar tempo ao tempo, a fluência ela é possível e ela está à sua espera. Tá bom? Então, tenha um ótimo dia.